Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Está iniciando mais um programa Fonte de Fé e nós queremos louvar a Deus pela sua audiência, pela sua participação, pela sua presença sempre conosco aqui na Rede Brasil de Comunicação. E em nome do nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, queremos agradecer por sua vida e por toda a sua família. E nesta oportunidade, juntos, crescendo no conhecimento da palavra de Deus, sempre meditando à luz das Escrituras, na necessidade de fortalecermos a nossa fé em Cristo Jesus. E, para tanto, nós queremos lhe convidar, se você dispõe do exemplar da Bíblia Sagrada, se você está em um ambiente em que você pode manusear o texto sagrado, estar conosco lendo a palavra do Senhor, partindo do primeiro livro das Crônicas, capítulo 28, versículo de número 9, estaremos meditando com a graça de Deus sobre conhecendo o Deus de Davi. Isto mesmo, conhecendo o Deus de Davi. Leiamos conosco, ou leia conosco, o texto sagrado em 1 Crônicas, capítulo 28, versículo de número 9. Leiamos juntos para a glória de Deus. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Palavras ditas por Davi, o servo de Deus, que temos de Deus o testemunho de ser um homem segundo o seu coração. Apesar das suas fragilidades, das suas falhas, que a Bíblia não faz questão de as esconder, por ser um livro imparcial, no sentido de não colocar um em detrimento de outro, mas mostrar a verdade como ela é. Davi, apesar das suas muitas fragilidades, mas era um homem também que tinha muitas virtudes. E uma destas virtudes é relacionada a partir desta declaração contida neste capítulo que nós lemos, 1 Crônicas, capítulo 28, especialmente o versículo 9. Quando Davi aqui se expressa, ele está no fim dos seus dias. Conforme capítulo 23, versículo 1, Davi já estava uma idade bem avançada, entendendo de que os seus dias estão contados. Apesar de ter passado 40 anos à frente daquela nação, estava agora concluindo seu ministério, seu serviço, aquilo que Deus havia lhe confiado, que estava à frente daquela grande nação por um tempo expressivo. Mas o texto nos mostra de que ele percebe a necessidade, mesmo com algumas limitações, fragilidades físicas, convocar uma reunião nacional para trazer algumas orientações e recomendações para o povo de um modo geral, conforme é percebido no capítulo 28, dos versículos de 1 a 8, do primeiro livro das Crônicas. Você percebe que a partir do versículo 1, Davi dirige-se ao povo em sua totalidade. Ele está trazendo recomendações importantes para a nação, para que eles possam entender a extrema necessidade de continuar servindo com alegria, submetendo-se às diretrizes de Deus, àquilo que Deus havia estabelecido pela sua palavra para aquela nação. No entanto, dentro desta realidade de exortação, de recomendações, nós encontramos também Davi expressando a sua preocupação e o seu cuidado em dirigir palavras àquele que seria o seu substituto no trono. De acordo com o texto sagrado que nos mostra, especificamente, Davi se dirige a Salomão, que havia sido escolhido por Deus para ser o substituto de seu pai no trono. E a este, Davi traz uma série de exortações e de recomendações. E entre estas está uma das mais importantes, o que eu poderia afirmar sem sombra de dúvida, que seria a principal delas. E partindo da obediência ou não a esta afirmação, a este posicionamento, a esta recomendação ou esta ordem, a vida de Salomão seria diferente, no sentido de ser bem-sucedido ou, num sentido negativo,
se ele resistisse ou desobedecesse a ordem, isso também traria consequências terríveis para a sua vida. Observe que o texto do versículo 9 traz a seguinte expressão: e tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai. E é fundamentado nessa expressão que nós entendemos que uma das mais importantes recomendações que um pai pode trazer para o seu filho, no caso Davi para Salomão, é fazer ele entender da extrema necessidade de conhecer a Deus. E quando nós falamos em conhecer, claro, é mais do que ter informações a respeito de alguém. Se você for procurar a definição básica do verbo conhecer na língua brasileira, na gramática brasileira, o dicionário da língua portuguesa, a palavra conhecer traz a ideia de ter conhecimento a respeito de alguém ou de algo. É possuir informações a respeito de uma pessoa. Isso é o significado, ou este é o significado do que a palavra conhecer ou o verbo conhecer está associado nos dicionários da língua portuguesa. No entanto, quando Davi usa a expressão conhece o Deus de teu pai, essa expressão conhecer na linguagem bíblica, em especial no termo usado aqui, que é o hebraico, vai mais além do que ter conhecimento a respeito de alguém. É aprender a conhecer ou saber por experiência. Traz a ideia do ato de conhecer que vai mais além do que meramente informações intelectuais ou informativa. Descreve um tipo de conhecimento que vem por meio da experiência, da convivência, da vivência. Isso aponta para um grau de intimidade, de particularidade, de aproximação. A palavra conhecer na Bíblia traz a ideia de relacionamento. E é isso que o texto bíblico nos faz perceber, é que é mais do que puramente um conhecimento intelectual. Tanto é que essa mesma expressão aparece aqui, que é a expressão hebraica, ela aparece para relacionamentos entre um casal, um homem e uma mulher. Se você quer anotar, por uma questão de estudo, por uma exegese que queira fazer, você analisar Gênesis capítulo 4, versículo 1, vai dizer que Adão conheceu a Eva e veio seu filho, veio um fruto. Naturalmente, conhecer ali aponta para a intimidade do casal. É mais do que ter conhecimento, fala de intimidade. É a mesma expressão que aparece aqui, trazendo, aludindo esse nível de companheirismo, de parceria, de intimidade. Veja que conhecer o Deus Davi é algo profundo, traz a ideia de intimidade, traz a ideia de companheirismo, de parceria, de vivência. É mais do que ter conhecimento meramente intelectual. De modo que a Bíblia nos diz de forma clara que Deus se faz conhecer. Isso é importante ser destacado. Além da responsabilidade que Salomão tinha de assumir o reinado em Jerusalém, esse ato de obedecer à ordem expressa de seu pai faria toda a diferença. Conhecer a Deus faria toda a diferença em sua vida. Em resposta à obediência, Deus se faria conhecido. Veja que o versículo 9 segue dizendo da seguinte forma: se o buscares, lá no finalzinho do versículo 9, será achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Veja que o Deus que se faz conhecer, ele está à disposição. Não é um Deus que está às escuras. Ele é um Deus que se revela, é um Deus pessoal. Eu não sei se isso alegra o seu coração, mas nós servimos a um Deus que deseja ter esse grau de aproximação. É um Deus próximo, é um Deus perto, é um Deus que está sempre revelando o interesse de viver em comunhão com os seus servos. Não é um relacionamento unilateral, pelo contrário, é uma via de mão dupla. Por isso que Tiago disse: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. E observe que o texto diz: se o buscares, será achado de ti. Veja que Deus se revela, Deus manifesta-se, Ele é um Deus acessível. Mas há uma condição no texto, porque Davi diz para o seu filho: se
o buscares. É uma decisão, é um ato pessoal. Davi não poderia insistir ou fazer com que Salomão obedecesse de forma coercitiva, de forma obrigatória. Teria que partir de um sentimento, de um desejo pessoal. Salomão precisava entender de que era algo necessário, que não simplesmente porque seu pai disse, porque o pai recomendou, mas porque há realmente interesse no seu coração. Observe que aqui mostra uma iniciativa, uma dependência, uma atitude, um posicionamento. Se o buscares, será achado de ti. De modo que o texto também nos traz a importância de buscar ao Senhor. Em Isaías capítulo 55, versículo 6, se entende o porquê que Isaías diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Observe de que essa frase só faz sentido porque Deus é um Deus pessoal, é um Deus que se relaciona. Em Atos 17, versículo 27, você pode anotar, em que Paulo, no Areópago, também faz menção aos filósofos de seus dias sobre essa aproximação, este Deus pessoal que se aproxima dos seus servos. Observe, portanto, que fica destacado nesse texto de que Deus tem interesse. Se o buscares, ele será achado de ti. Mas observe que também há uma advertência consequente a esta frase. E eu queria chamar a sua atenção para isso também, porque considero de suma importância. Observe que há um perigo de se agir na contramão desta recomendação. Se você está com a sua Bíblia aberta ou acompanhando atentamente esta reflexão, você vai perceber que no versículo 9, nós encontramos Davi dizendo, e eu vou repetir essa expressão: se o buscares, será achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Veja que há um perigo em rejeitar essa aproximação, este conhecimento de Deus, no sentido de manter um relacionamento, uma pessoalidade. Veja que ele traz uma advertência quanto à negligência que alguém se incline a ter, no caso Salomão, o que pode representar qualquer uma pessoa, de não querer se aproximar de Deus. E o que eu acho interessante aqui é que existe uma exortação, não é? Quando Davi disse assim: se o buscares, será achado. Agora, se você deixá-lo, ele rejeitará você também para sempre. Veja que é muito clara essa expressão de que não é Deus que depende de nós, somos nós que dependemos dele. É importante fazer esse destaque porque há pessoas em nossos dias que estão vivendo um cristianismo como se estivessem servindo a um Deus que dependesse dele, ou seja, o Deus que depende dos seus servos para ser o que ele é. É como alguém pintasse a figura de Deus como sendo um mendigo cósmico, como se estivesse mendigando adoração, serviço, como se dependesse de A e de B para que ele se realizasse. Eu preciso lhe lembrar, aquilo que você já sabe, obviamente, que Deus não precisa de nada nem de ninguém. Eu vou repetir isto. Deus não precisa de nada nem de ninguém. Ele é autossuficiente. Ele realiza-se em si mesmo, porque ele é perfeito. Ele não precisa de nada externo para se completar. De modo que se alguém buscá-lo, faz o certo, faz o correto. Mas se alguém tomar a decisão de não querer fazer dessa forma, isso não vai mudar quanto à natureza divina em nada. Porque Tiago diz que nele não há mudança nem sombra de variação. Ele é de eternidade, a eternidade é Deus. Hoje está sendo pregado aí afora um cristianismo em que o homem é o centro, em que Deus depende do ser humano, como se Deus tivesse fragilidade. Irmãos, precisamos lembrar de que o nosso Deus, ele é autossuficiente. Ele não precisa de nada para se realizar. Você vai ler o livro de Isaías, por exemplo, se você ler dos capítulos de 1 a 5, você vai ver uma geração decaída, que apesar de se apresentar diante de Deus com seus sacrifícios, vivendo um sincretismo religioso, mas não estava adorando a Deus verdadeiramente, a ponto de Deus dizer a esta geração que eles se aproximavam com os lábios, mas o coração estava bem distante.
Mas quando Isaías tem a sua revelação lá no capítulo 6, diante da crise de adoração que existia na terra, no céu, os serafins adoravam o Deus celestial, o Deus todo-poderoso, o Deus 3 vezes santo, em que os serafins sobrevoavam e diziam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Veja que, embora havia uma crise instaurada na terra, na nação de Israel, em que pessoas não queriam dobrar-se da forma correta diante de Deus, no céu ele estava sendo adorado normalmente, como ele merece, como ele é digno. De modo que, se alguém não quiser dobrar o joelho aqui, ora, isso não vai afetar, não vai alterar em nada na natureza divina, porque ele é o que ele é. Ele é essencialmente o que ele é. E ele não precisa, nós é que precisamos dele. E é por isso que o texto é claro, Davi, em dizer de que se o rejeitares, se deres as costas, se o deixares, Davi disse, ele também te rejeitará. Veja, o Deus que alguns pintam como sendo só um Deus de amor, e ele é Deus de amor, sim, ele é amor por essência, isso faz parte da sua natureza, mas, consequentemente, ele também é um Deus justo, e ele não tem o culpado por inocente. E os seus atributos estão em perfeita harmonia, de modo que Deus não ama mais do que é justo. Pelo contrário, e nem é mais justo do que ama. Os atributos andam, consequentemente, um do lado do outro, nem a mais nem a menos, com equilíbrio, com harmonia. E Deus é justo. É por isso que Paulo vai dizer em Romanos 11 que nós devemos considerar a bondade e a severidade de Deus. Por isso que Davi adverte a Salomão: se você deixar a Deus, Deus vai lhe deixar. Rejeitar-te-á para sempre. É uma palavra pesada, mas que precisa ser observada. Nós que somos dependentes do Senhor. Nós encontramos, portanto, Davi trazendo esta recomendação não menos importante. E quando nós nos submetemos, quando nós desejamos, a Bíblia nos diz, nos dá meios para que possamos ter esta experiência com Deus, para que possamos conhecê-lo dentro dessa esfera de intimidade. Meios para se conhecer a Deus. Primeiro, pela palavra. Não se conhece a Deus a despeito das Escrituras. Tudo que nós precisamos conhecer de Deus a seu respeito e da prática da vivência, da vida diária com Ele, está em sua palavra. E me permita dizer, estamos vivendo dias tão difíceis em que hoje nós temos à nossa disposição a Bíblia em vários formatos, em vários idiomas, em várias traduções, na palma da mão, no celular, no smartphone. Você tem a Bíblia de variadas cores, combinando com a roupa, combinando com o terno, não é? Bíblias grandes, Bíblias pequenas, que cabem dentro de um bolso, de uma bolsa. Mas nunca se viveu um analfabetismo bíblico tão grande, como estamos vivendo em nossos dias. Pessoas que às vezes até convivem com a Bíblia na mão, embaixo do braço, ou mesmo na bolsa, no carro, dentro de sua casa. Está lá aberta, mas não se lê com frequência. E se só conhece a Deus por aquilo que Ele revelou em sua palavra. E é importante dedicar tempo para ler as Escrituras. Daí a Rede Brasil ter essa tônica, esta temática, sempre está trazendo informações a respeito da palavra, ensinamentos, reflexões, tudo fundamentado pela palavra de Deus, porque nós precisamos conhecer a Deus pela sua palavra. Em segundo, conhecemos a Deus por meio da oração, por esta conversa que é recíproca, não é? É o meio que nós conhecemos a Deus de mais perto, com essa proximidade, através da oração. Nós conhecemos pela experiência diária, através das circunstâncias. São oportunidades que Deus também nos dá para conhecê-lo. Você lembra dos discípulos quando estavam atravessando o mar da Galileia? E durante aquela grande tempestade ou aquele grande temporal de vento em que Jesus estava deitado dormindo, os discípulos chegaram a dizer: Mestre, não te importa que pereçamos? E depois que Jesus acalmou a tempestade, trouxe a bonança estabelecida, os discípulos perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Veja que eles fazem uma pergunta porque precisavam ainda mais estreitar o entendimento, a compreensão, a vivência
quem é aquele com quem eles estão convivendo. A circunstância da tempestade foi uma oportunidade para Cristo revelar-se ainda mais aos seus servos e estes entendessem pela vivência quem de fato Cristo é e o que ele representa em suas vidas. Mas eu finalizo, porque no texto de 1 Crônicas 28, nos vai trazer resultados do conhecimento que se tem de Deus na sua vivência, na sua prática. Se você ler o capítulo 28, versículo 20, você vai encontrar o texto dizendo de que a presença divina é garantida para aqueles que conhecem a Deus, para aqueles que buscam conhecer a Ele. Isso está no capítulo 28, versículo de número 20. Quando nós buscamos ter essa experiência real com o Senhor, mais pertinho dEle, nós recebemos dEle a graça de ter a sua presença nos momentos mais variados e também apoio daqueles que estão à nossa volta. Foi o que Salomão recebeu, apoio da liderança. Isso está no versículo de número 21, capítulo 28, versículo 21. Homens que se levantaram para apoiar a atitude de Salomão. Isso está no versículo 21. Confirmação da chamada, confirmação dos passos dados, daquilo que Deus está a realizar na vida dos seus servos. Quando nós nos colocamos a conhecer a Deus, nos submetemos a buscá-lo de todo o nosso coração, está escrito no capítulo de número 29, versículo 22 e 23, a confirmação da chamada na vida de Salomão. E por fim, bem-sucedido no exercício da sua função, capítulo 29, versículo 23 e também o versículo 24. Nos será dito de que tudo aquilo que Salomão fez debaixo desta direção, buscando a Deus como seu pai havia orientado, Deus fez ele prosperar, Deus fez ele ser abençoado. Você pode conferir isso no versículo 23 e o versículo 24 do capítulo 29. Assim Salomão se assentou no trono do Senhor, rei em lugar de Davi, seu pai, e prosperou. E todo o Israel lhe deu ouvidos. Veja que coisa maravilhosa. E todos os príncipes e os grandes e até todos os filhos do rei Davi se submeteram ao rei Salomão. Confirmação da chamada, bem-sucedido quanto ao exercício da sua liderança, prosperidade em tudo o que fazia e, por fim, honrado publicamente, pois isso está também no versículo de número 25 do capítulo 29, como consequências de quem busca a Deus, quem procura conhecer ao Senhor nesse nível de intimidade que nós estamos aqui descrevendo à luz da palavra. Pois quando lemos o capítulo 29, o versículo 25, está escrito da seguinte forma: e o Senhor magnificou a Salomão grandissimamente perante os olhos de todo Israel e deu-lhe majestade real, qual antes dele não teve nenhum rei em Israel. Veja que coisa tremenda. Veja que pelo fato dele ter se submetido durante esse período ao centro da vontade do Senhor, Deus fez com que o seu nome fosse destacado. E a expressão usada aqui, ela é bem impactante, não é? Magnificou a Salomão grandissimamente. Veja que ele usa no superlativo. É Deus mostrando de que quem vive nesse grau de intimidade desfruta de honra, da sua bênção, da sua autenticação, Deus confirmando os passos de um homem bom. De modo que se nós quisermos desfrutar destes benefícios, destes resultados positivos, devemos seguir a recomendação que Davi trouxe para o seu filho Salomão: conhece o Deus de teu pai. E é uma ótima oportunidade, claro, também para me referir com muito respeito e humildade aos meus irmãos, às minhas irmãs, que receberam de Deus a responsabilidade de criar filhos, de ter pessoas debaixo da sua tutela, da sua responsabilidade, sejam estes filhos biológicos ou espirituais, ou do coração, como é uma expressão muito usada em nossos dias, aquele ou aquela que Deus lhe incumbiu de exercer uma influência. O maior legado que você pode deixar para este é incentivá-lo a buscar, a conhecer
pessoalmente ao Deus Todo-Poderoso. E dessa forma, por certo, a vida destes nunca serão as mesmas. Haverá um diferencial, porque Deus se encarregará de fazer a vida deles prosperar ainda mais. Vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus pela sua palavra e pedindo de que Ele aplique em nosso coração. Pai amado, Deus de poder, Deus eterno, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, como é bom meditarmos na Tua palavra, aprendermos mais de Ti, sobre a necessidade de conhecer-te, Senhor, ainda mais, não simplesmente saber ou ter informações a Teu respeito, mas, mais do que isso, ter vivência, viver uma vida de companheirismo, de amizade, de intimidade, como a Tua palavra assim nos ensina. Que possamos desfrutar dos benefícios que resultam desta atitude e que nunca endureçamos, ó Deus, o nosso coração. Fortalece aos Teus filhos, aqueles que Tu tens chamado para exercer a paternidade, a maternidade, exercendo liderança, influência sobre uma geração que precisa ser impactada, ser despertada para conhecer mais a Ti. Para que nunca sejamos como a geração do livro dos Juízes, que não conhecia o Senhor. Continua nos guardando debaixo da Tua proteção. É o que nós estamos Te pedindo e também Te agradecendo no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós queremos agradecer a Deus pela sua vida, dizer que o seu programa Fonte de Fé está concluindo, mas segue-se normalmente a programação da Rede Brasil de Comunicação, em que você seguirá sendo abençoado para a glória de Deus. Mas, lhe lembrando do nosso convite especial para estar conosco no próximo programa Fonte de Fé. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do Santo Espírito seja sobre você e sobre toda a sua família, agora e para sempre. Amém.